Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde. Gostaria que você falasse aí sobre o ataque do Guarani, né, que não vem funcionando aí nos últimos jogos, né, não fez ainda nenhum gol na Série B, 2 jogos, nenhum gol. Os atacantes também, na temporada, né, apenas o Lucão do Break e o Ronald que marcaram. O que você acha que está faltando aí para o ataque do Guarani voltar a funcionar, né? Já que na Série B do ano passado o Guarani teve o segundo melhor ataque de todo o campeonato. Boa tarde. Então, a gente vem trabalhando bastante, né? A gente sabe que está faltando os gols, mas a gente vem conhecendo bastante dentro de campo, sabendo as características uns dos outros. E, portanto, até que algumas peças ainda foi trocada para jogar com os outros jogadores. Mas acredito que é concentrar no treino, a gente fazer o nosso melhor, que ao natural vai acabar saindo os gols. Ô Nicolas, até uma comparação que o Daniel Paulista fez no último jogo, né, sobre as suas características com o Lucão do Break. O Daniel fez um elogio a você sobre a questão da mobilidade, que você oferece até mais mobilidade, mais opções táticas para ele nessa função. É isso que ele tem te pedido? O que você tem conversado com o Daniel para esse começo de Série B, pensando até nas suas características e como ajudar o Guarani diante disso? Na verdade, na base eu fui formado pelas pontas, né? Nunca fui só um centroavante de origem, né? Então acredito também que acaba sendo um jogador polivalente e podendo suprir outras necessidades quando ele precisar e também ganhando na estatura, né? Nicolas, boa tarde. Victor Freitas, Bugricast. Boa tarde. Um gancho também da pergunta do Júlio. Você citou que pela formação você tem essa característica de jogar mais pelas pontas. Você se sente confortável nessa posição hoje, atuando ao lado do Lucão do Break, ou você teria uma preferência em jogar como um centroavante principal? Não. Para mim eu estando na arena é o que importa. Quero ajudar a equipe da melhor maneira. Se o treinador acha que eu tenho que jogar pelas pontas, eu vou jogar. Da mesma maneira, se ele achar que eu também tenho que jogar centralizado, eu estou aí para respeitar também a posição do Lucão, que é um grande jogador. E a gente está indo bem e é como eu falei, acho que daqui a pouco a gente vai se encontrar e vai conseguir suprir a necessidade dos gols. Nicolas, Paulo, EPTV, só para pegar um gancho da pergunta aí do Washington, a questão do jejum de gols, você acha que o time está precisando criar mais oportunidades ou está faltando calma na conclusão? Cara, foi falta de sorte, na verdade, né? Eu tive 2 oportunidades agora no último jogo, onde um eu acabei jogando para fora e o outro parei na trave, né? Então, acredito que treino não falta, porque a gente vem treinando bastante finalização. Acho que só esse detalhezinho da sorte, né? Costumo dizer. Nicolas, tudo bem? Marcos Ortiz, da Rádio Planeta certo. Guarani. Prazer, viu? Bem-vindo. Prazer é meu. A gente está vendo você atuando, ora centralizado, ora pela beirada do campo. Eu sei que você falou que tem facilidade para jogar nas 2 posições, né? Mas o Nicolas Careca, podendo optar, se fosse te dado o direito de optar, você preferia ficar aberto ou jogar centralizado ali como atacante de referência? Eu acho que eu sou um jogador mais móvel, né? Mas de uns 3 anos para cá, acredito que eu só fiquei centralizado. Então, minha função hoje, quando alguém me pede, quando alguém vê minhas características, é de um jogador centralizado. Mas eu gosto também de estar aberto, também jogando e me movimentando mais. Ô Nicolas, como que repercutiu, né, dentro do grupo a declaração do vice-presidente do Grêmio, que confundiu, né, o Guarani com o Palmeiras, depois disse ainda bem que é o Guarani? Vocês tiveram conhecimento? O Daniel Paulista passou alguma coisa para vocês nesse sentido? Cara, até ouvi, mas eu nem vi a entrevista dele, não. Não soube direito qual foi a fala dele, não, sobre essa situação. Ô Nicolas, até falando sobre Grêmio, o que você projeta de dificuldade jogando em Porto Alegre, né? O Grêmio é um dos times de maior investimento dentro do campeonato, que ainda não venceu, assim como vocês. Então, o que é que você está projetando de dificuldade em Porto Alegre? E se o Daniel Paulista já falou, se vai você ou o Lucão do Break no ataque? Não, ainda não. Essa dor de cabeça eu vou deixar para ele, mas a expectativa é a melhor possível. A gente vai para jogar, né? A gente tem que buscar também a nossa primeira vitória no campeonato. E espero que façamos um bom jogo. A gente sabe da dificuldade que vai ser lá, mas isso aí não vai entrar no nosso vestiário e a gente vai focado para buscar os 3 pontos. Nicolas, ano passado o Guarani teve uma campanha até acima do esperado na Série B, lutou pelo acesso até a última rodada, e esse comecinho o torcedor ainda está um pouquinho em dúvida do que o Guarani vai apresentar para a temporada. Dentro do elenco, vocês acreditam que
a luta pelo acesso, ela vai se mostrar para o Guarani em um período a curto prazo, a longo prazo? Tem alguma projeção que vocês fazem de quando o Guarani vai estar ali já lutando pelas 4 primeiras posições? Cara, na verdade a gente entra para ganhar, né? A gente não visa nenhum acesso, a gente sabe que é difícil, né? Ainda mais quando se trata de uma Série B, mas a gente pensa em ser campeão. Claro que esse começo aí, né, meio turbulento, deixa até nós jogadores, como também a torcida, meio preocupado, mas acredito também que é um processo, né? Nada é do dia para a noite, nem da noite para o dia. Então a gente vai continuar treinando para a gente encaixar o time e poder começar a vir as vitórias. Eu vou só insistir na questão do jejum de gols. Você que é atacante, quando o atacante sai do jogo sem fazer um gol, como é que é para ele? Assim, sente que ficou devendo? Sente que qual é o sentimento para o jogador quando a gente fala em jejum de gols assim? Claro, com certeza. Eu, depois do jogo agora contra o Sport, fui embora, fiquei chateado porque minha posição é viver de gols, né? Então o time também depende disso. E quando você vê que você falha ali, é uma pressão a mais assim também para você. Mas é como eu falei, velho, não tem também que eu ficar me pressionando, treinar, porque eu sei da capacidade, ninguém chega aqui por chegar. Então tem muito trabalho, né, por trás desses anos já vindo como profissional. Mas esse sentimento vai acabar porque os gols vão começar a vir e assim eu espero. Nicolás, você chegou ao Guarani já há algum tempo, está fazendo hoje sua entrevista coletiva de apresentação, a gente não bateu um papo ainda, né? O que você sabia sobre o Guarani quando chegou a proposta, né? O que foi preponderante ali para o Nicolás Careca falar, pô, eu quero jogar lá no Guarani? E chegando no Guarani, quais são as suas metas pessoais? O que você almeja? É se firmar como titular, ser goleador, ser referência, escrever o seu nome na história? O que o Nicolás Careca sonha agora nessa passagem pelo Guarani? Eu tive a sondagem no começo da temporada, né, quando eu estava lá no CRB. O presidente não tinha liberado lá, mas claro que a gente sabe que o Guarani tem muito nome, a gente está falando de um campeão brasileiro. Um ponto também que eu busco muito como profissional é buscar artilharia, né, porque isso também faz bem para mim. E eu quero muito poder ajudar o Guarani a voltar à primeira divisão. O Careca, só fazer uma pergunta aqui de um torcedor na rede social. A chance amanhã de você fazer valer a lei do ex, né? Amanhã não, perdão, quinta-feira, de fazer valer a lei do ex, se é a sua expectativa, já que você atua pelo Grêmio. O meu ciclo com o Grêmio acabou em 2019, né? Então, desde lá, eu nunca mais voltei na arena. Então, acho que vai ser um gostinho especial e, com certeza, eu quero guardar um gol lá dentro da arena.